Estamos aqui na Clínica Raskin, Dentária Raskin. Vamos conversar com o Dr. Sérgio Raskin. Ele é professor, coordenador de implantes e próteses sobre implantes do Centro de Estudos e Aperfeiçoamentos em Odontologia. É um grande prazer, Dr. Sérgio, primeira vez no programa Life, né, recebendo um novo cirurgião dentista. Como eu sempre falo aqui, o Rio Grande do Sul é um foco de grandes cirurgiões dentistas, uma referência nacional, né? E, enfim, o Dr. Sérgio hoje vai nos dar uma verdadeira aula, né? Ele realmente, além de ser um esforçado, ele é competente nessa área, assim, de mostrar para as pessoas, né, doutor? Antigamente, tu chegava no consultório dentário, o cirurgião dentista chegava para ti e te dizia, abre a boca, e era o máximo que tu escutava dele, né? Hoje, o paciente chega aqui, ele sabe tudo que vai acontecer. É muito prazer o programa Live, viu? Eu que agradeço o convite. Milton, é um prazer estar no teu programa e tentar trazer uma ideia mais moderna, mais atualizada, dos procedimentos realizados hoje em dia em odontologia, né? Aquilo que, de fato, as pessoas procuram sem saber que estão procurando, né? Que é a realidade estética da solução odontológica, dos tratamentos odontológicos. Os tratamentos odontológicos, hoje existe uma visão muito grande dos dentes brancos, né? Aqueles dentes que as pessoas olham e chegam a ofuscar os olhos. Essa é a verdadeira estética odontológica? Essa é a estética que se procura? O que a gente procura? A gente procura os dentes que chamem a atenção, aqueles dentes que chegam antes que a gente, né? Ou aqueles dentes que pareçam o mais natural possível? O que o dentista procura fazer? O dentista procura repetir a natureza das pessoas, devolver forma, devolver função, devolver fonação, devolver mastigação, devolver felicidade quando a pessoa se olha no espelho e sente que não tem algum elemento artificial na vida dela. Tem uma grande experiência e grande vivência com outras coisas também, que também o dentista faz, o odontólogo faz através de implantes, que são outras próteses também, né? A prótese de orelha, a prótese de nariz, né? As reabilitações de lesões de face, né? Que a gente tem uma vivência, tem conhece, não quer dizer que faça, mas conhece, sabe as técnicas todas, porque são coisas que se estudam, né? São experiências também, né? Bom, e também são experiências. Em São Paulo, hoje, Bauru é um dos grandes centros de reabilitação de lesões de face, anomalias de face. E as pessoas, a gente vê a felicidade das pessoas com o resultado de situação tão constrangedora, um resultado tão satisfatório e tão agradável. Claro que a gente se dedica aqui mais às resoluções intrabucais, né? Aquelas resoluções dentro de boca, do tentar dar um resultado natural, resultado resolutivo, que seja durável e que seja estético, e que a gente nem saiba que tem uma solução reabilitadora na boca, pela sua eficiência na mastigação e pela sua eficiência na estética. Doutor, tem aquelas pessoas, né, que vão dar um sorriso, tapam a boca, né? Isso aí não existe mais. Isso aí o doutor vai nos mostrar aqui que tem soluções para tudo. Mas, Milton, não é só a mão na boca. Tu já notasse que tem muita gente que usa bigode grande para que o bigode chame a atenção e impeça a visualização da boca? Existem estudos, existem pesquisas que mais de 30 milhões de americanos são desdentados totais. Se para os Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, 10% da população ou 15% da população americana não tem dentes em cima e embaixo, não é e ou, é em cima e embaixo. Tu imagina no Brasil, que é um país que não tem o mesmo índice de educação para a saúde que os Estados Unidos têm, imagina a quantidade de pessoas que são desdentados no Brasil. Mas está melhorando, né, doutor?
Está melhorando, porque está melhorando a cabeça das pessoas, né? Hoje as pessoas, até pela televisão, né, que mostram sorrisos maravilhosos e brancos, né, demais, né? As Gisele Bündchen. Também e outros artistas, né? As pessoas estão procurando sorrisos, uma estética melhor, um sorrir com desenvoltura, um poder sentar e mastigar. Aquela frase que a gente brinca que parece bobagem quando as pessoas dizem, mas é tão repetitiva, eu mordi uma maçã, né? Eu comi milho na praia. Essas coisas hoje são realidades para quem não tem dente ou não tinha dentes e perdeu os dentes há muitos anos. E até aquilo que se falava, aquelas grandes cirurgias de reconstrução de maxila e mandíbula, tirando osso de quadril e outras partes, hoje viraram cirurgias muito mais simples e com soluções muito mais práticas e muito menos agressivas para as grandes reconstruções das maxilas atróficas, aquelas maxilas que tiveram grandes reabsorções, aquelas cirurgias de enxerto que a gente tinha que tirar material da crista ilíaca, do quadril, né, com anestesia geral, com ortopedista junto e uma série de coisas. Isso para quem não tinha osso, né? Exatamente. Então, assim, elas estão muito mais simples, porque a área... Hoje a gente até usa biomateriais, são materiais sintéticos que induzem a formação de osso, né? A diferença é que talvez leve 1 ou 2 meses a mais, um pouquinho, para a gente poder reconstruir, para esse osso ter sido substituído por osso da própria pessoa. Mas o pós-operatório, que é a parte que incomoda na cirurgia, que é chata, é a área da doadora. E a área receptora não incomoda nada. Então hoje a gente fica praticamente com a área doadora, com a área receptora, aliás, porque a área doadora são materiais sintéticos. Doutor Sérgio, quantos implantes tu já fez até hoje? Me dá uma ideia até para as pessoas verem, né, a tua experiência. Uma quantidade muito grande. Eu faço implante há quase 20 anos. Né? Um dos primeiros, nos pioneiros do implante aqui em Porto Alegre. Eu devo ter colocado em torno de 4 a 5 mil implantes já na minha vida. Barbaridade. E o índice, assim, dá muito problema? Implante... São resolvidos? Implante é um tratamento muito tranquilo. Hoje a gente domina a técnica do implante. O índice de sucesso dos implantes está em torno de 98%, 97%, dependendo do sistema e da técnica de implante que a gente use. Hoje existem implantes de vários tipos. Eu tenho implantes que a gente espera 6 meses, como eu esperava antes, na maxila, na parte superior. Eu tenho implantes que levam 4 meses na maxila. Eu tenho implantes que levam 42 dias. Depende da pessoa? Não, depende do implante. E tem implantes que levam 21 dias. E na mandíbula a gente tem implantes de 4 meses, de 2 meses e meio, de 40 dias e de 3 semanas também. Todo mundo pode botar implante hoje? Todo mundo pode botar implante. É muito difícil não poder resolver algum caso com implante. O que acontece com implante? O que as pessoas têm que entender. Eu não preciso pôr um implante para cada dente. O que é o implante, Milton? O implante é a prótese da raiz. O parafuso é a prótese da raiz. E o dente de porcelana é a prótese do dente. Quando eu vou construir uma reabilitação com implantes, eu vou fazer a mesma coisa que um engenheiro faz quando vai fazer um edifício. Ele não bota um pilar para cada parede. Ele coloca pilares, ele distribui vigas, e em cima dessas vigas ele vai construir um edifício. Esse edifício que ele vai construir vai ser proporcional ao tamanho dos pilares, ao volume das vigas, né, a capacidade das vigas e a estrutura de suporte dele. Se essas vigas vão estar em argila, se vão estar num solo mais duro ou se até vão estar sobre rocha. Então, em cima disso, eu vou planejar um trabalho. Não existe fazer implante sem planejamento. Por quê? Porque o implante a gente sabe. A gente coloca o implante, a gente sabe que ele fica. Os índices de complicação são muito poucos e eles são mais de origem sistêmica. Pessoa com diabetes, um paciente fumante, uma pessoa com artrite reumatoide. Então, para isso, a gente tem que trabalhar esse paciente. Tá? A questão do implante vai muito com a superfície do implante, o tipo de tratamento que se dá na superfície do titânio. Também me permite dar mais garantias e mais segurança na realização do trabalho. Então eu consigo trabalhos mais resolutivos hoje com menos implante,
Para tu teres uma ideia, eu consigo fazer uma boca inteira fixa na mandíbula, na parte de baixo, com 4 implantes. E se eu quiser fazer em cerâmica, com um mínimo de 6 implantes. Então, para mim fazer 14 dentes, eu não preciso de 14 implantes. Eu preciso de 6, eu preciso de 4. A maxila, que o osso é mais mole um pouco, me exige mais implantes. Então, eu tenho que fazer de 6 implantes para cima. Mas com 6 implantes eu já consigo algumas resoluções. Existem casos até extremos que dá para fazer com 4. Doutor Sérgio, tu preparasse algumas imagens até para o nosso telespectador ter uma ideia do trabalho, das aulas que você dá. Vamos ver então? Vamos ver. Eu queria explicar uma coisa antes de mostrar essas imagens. Hoje a gente sabe que um bom protético faz uma cerâmica muito bonita. E eu sei porque muitos anos eu fiz a minha própria cerâmica no consultório. Então, jogar com as cores da cerâmica, a gente consegue fazer direito. Os implantes são sucesso garantido. A gente também sabe que os implantes, a margem de perda de implante ou de incomodação com o implante é muito pequena, né? O que é difícil hoje na odontologia? Hoje na odontologia, tanto na prótese sobre implante, quanto na prótese sobre dente, é o acabamento gengival da prótese. Normalmente as próteses ficam uma cinta escura, ou aparece algum metal no implante, alguma coisa que acontecia, e hoje temos modernas técnicas que estão dando resultados fantásticos. Então eu queria mostrar casos complexos, porém com resultados muito satisfatórios em regiões estéticas, em jovens principalmente, né? Esses casos, toda a maioria são em jovens, de soluções gengivais, porque as outras não são difíceis, as difíceis são as gengivais, e elas necessitam planejamento prévio. Sem planejamento prévio no preparo e desgaste de um dente, ou na posição ou escolha do implante adequado, eu não consigo esse resultado. Então eu vou mostrar, Nilton. Primeiro, um caso de uma jovem, tá, na faixa dos 28 anos, que ela estava com problema nos 2 incisivos laterais, ela veio do interior e ela fez 2 jaquetas, ela já tinha as jaquetas, eu não tenho as fotos iniciais aqui comigo, mas aqui estão os preparos dos dentes, nos quais os dentes muito já prejudicados, desgastados, eu consegui fazer 2 jaquetas de porcelana, que dá para ver o cimento na hora da cimentação. Não sei se a câmera consegue captar bem, os cimentos na hora da cimentação e o resultado gengival do dente comparando com o dente natural dela. Então não dá para dizer que isso é prótese. Não dá mesmo. Mas se a gengiva não tivesse bem acabada, tu poderia dizer que é prótese. O que interessa não é só a adaptação, o mimetismo do dente, ele fazer parte de um contexto. Ele tem que fazer parte de um contexto como um todo. É um detalhe, né, doutor? É um grande detalhe. Não é um pequeno detalhe, é um grande detalhe. Aqui o outro dente. Também como é que fica? Esse dente aqui é natural, esse dente é artificial. Aqui uma visão de conjunto, que é onde me interessa aquilo que é estética. A estética tem que estar numa visão de conjunto e não ter algo que chame atenção. Tem algum dente que não seja natural, hein? Tem esses 2 aqui. Impressionante. Tem esses 2 dentes que não são naturais. Tá? Então, essa visão de conjunto, de contexto, isso é estética. Isso é estética. Tu imagina, as pessoas que têm prótese em boca fazem clareamento, ficam com os dentes tudo branco. A prótese não vai clarear. É a mesma coisa aquela história da meia branca e a meia preta, né? Exatamente. Todo mundo vai te olhar. Exatamente. Tem que chamar atenção. Um outro caso, com retração de gengiva, também um preparo sobre dente, Nilton. Um preparo sobre dente e olha a cerâmica. Olha o acabamento da gengiva. Isso aqui que é o difícil de se conseguir em prótese, se chama papila. A papila gengival. Aqui adiante, a visão de conjunto. Olha só. Dá para dizer que tem uma prótese aqui? Até o reflexo da luz facetado está junto, que a gente consegue. As ranhuras, né? As ranhuras do dente. A gente consegue fazer esse facetamento todo. Outra coisa interessante, isso aqui é um provisório feito, foi cortado um dente, um paciente com retração de gengiva,
Olha aquilo que eu disse que é difícil de fazer, a papila perdida, tudo inflamado. Aqui o dente colado nos 2 dentes do lado, isso aqui é o dente natural do paciente. Aqui a visão de um implante gengival, de um implante para substituir um dente, e aqui uma correção da gengiva desse paciente. E aqui a nossa prótese. Perfeito. Colocada. Então, eu tenho nessa prótese, não só prótese de dente, que a prótese de dente vem até aqui. Eu tenho este trecho aqui, a correção da raiz do paciente. Imagina se eu não sigo o conjunto harmônico, eu faço o dente branco até aqui, olha a diferença que vai dar quando essa pessoa abrir a boca. Tu nunca pensou em ser escultor? Olha, a gente já andamos brincando com algumas coisinhas, mas isso aqui é o dia a dia da gente. Isso aqui é escultura que dá prazer. É verdade. Isso tem que ter prazer em fazer isso, né? né? Prazer. Tem que ter prazer em fazer isso, senão não faz, né, doutor? Senão não faz, porque fica cômodo. Todos os nossos trabalhos na clínica, eles são planejados, fotografados, documentados, desenhados, planejados, conversados com o técnico em cerâmica. Antes de se fazer o trabalho, quando o paciente senta na cadeira, a gente faz a primeira consulta, a gente já explica o que a gente vai fazer no trabalho final. É impressionante. Doutor, continue aí nas imagens, vamos ver. Outro casinho também, não quer dizer porque a região é posterior, a região de molar, a gente também não tem o cuidado de dar um contorno gengival, de cuidar para que a gengiva fique natural, a cor do dente participe do conjunto, o dente ele seja pertinente ao conjunto. Então esses são os grandes resultados. Isso é o que a gente procura nos casos de reabilitação com prótese, com implante. Esse caso aqui com implante, esses últimos 2 casos são com implante, os primeiros 2 casos são com dentes, né? Isso são casos parciais, casos pequenos, casos unitários. A gente pode fazer isso também com grandes reabilitações, com todos os dentes em porcelana, com pontes móveis, até com dentaduras. E as dentaduras são um capítulo à parte, um capítulo muito interessante, Milton. Aqui mais um casinho também sobre implante. Olha a resolução gengival, a papila, como se fossem os outros dentes. E aqui o dente no seu conjunto. Um outro casinho, dente extraído, colocação de um implante, solução protética. Eu vejo, doutor, eu vejo que são pacientes assim, estão com os dentes bons, que perderam por um relapso, alguma coisa que aconteceu, algum acidente, enfim. São dentes bem cuidados, até os que mostram na imagem, não tem cárie e tudo mais. E acontece, né? Mesmo com gente que cuida dos dentes. Né? Exatamente. Isso acontece com pessoas que cuidam os dentes. Vamos fazer uma meia-culpa um pouquinho, porque a odontologia que se fazia há 20, 30 não, porque esse é o tempo que eu já tenho de profissão, já tinha mudado. Mas há 50 anos atrás, 40 anos atrás, era uma odontologia que não tinha uma previsibilidade. Se a gente arrumava um dente, dizia, dure o que durar, seja o que Deus quiser. Aqueles acrílicos, aquelas massinhas, aqueles Exatamente. Tratamento de canal que era algodão. Exatamente. Como se sabia que o canal não ia funcionar? Para tu ter uma ideia, Milton, um endodontia, um tratamento de canal feito por um especialista tem um índice de sucesso de 75%. Devido a quê? Devido a anomalias do dente, dificuldades do dente, canais curvos, canais que se dividem quando chega no fim da raiz, que é impossível de fechar. Chamam-se delta apicais, canais que saem pelo lado do canal que é impossível tratar. Por um especialista, 75% a 80% dos canais são sucesso. Por um clínico, 50%. Quem é da geração mais velha que procurou um especialista em canais para fazer um tratamento em canal? Não existia. Não existia. Todo mundo tratava com seu dentista clínico. Hoje, os dentistas bem mais preparados estão com índice de sucesso assim. Imagina os dentistas mal preparados. Por isso é que se perdia tanto dente. Doutor, para quem perdeu os dentes lá mais tarde, bem antes, né, nessa época aí,
tem ainda condições, que está 20, 30 anos usando prótese, tem solução ainda? Dá para botar? Existem soluções. Existem soluções praticamente para todos os casos. Os grandes problemas que existem são das doenças sistêmicas, como uma diabetes muito alta, um fumante inveterado que fuma 2 maços de cigarro por dia, mesmo que tenha osso, o índice de perda de implante é muito alto. Mas se ele parar de fumar, ele faz. Se ele parar de fumar, ele faz. Se o paciente diabético equilibrar a glicose dele, pode fazer. Ainda mais com as superfícies dos implantes de hoje. É sensacional. Eu vou te mostrar um caso de uma pessoa que perdeu os dentes há mais de 20 anos. A pergunta que tu há mais de 30 anos. Tá? Que tem a história da estética em cima disso. Antigamente, isso aqui são caso simples colocado com 2 implantes. Isso aqui era a prótese antiga da pessoa, desse paciente. Imagina, Milton, a cor da gengiva. Olha agora o que a gente faz. Gengivas caracterizadas. Isso é estética. A gengiva do paciente e a prótese se misturam. E a gente consegue um resultado estético condizente. Isso é estética. Experiência, né, que você adquiriu durante os anos, os materiais, né, que hoje existem. Enfim, é toda uma gama que vem auxiliar as pessoas, né? Hoje só tem dentes feios quem quer continuar com os dentes feios, né? Porque hoje todo mundo pode fazer. Doutor, é sempre um grande prazer. Eu conheço o Dr. Raskin já há bastante tempo pessoalmente, no programa é a primeira vez, né? E eu vou falar contigo no próximo programa, porque esse foi curto, infelizmente nosso tempo está terminando. Eu quero falar também contigo sobre prevenção, que é a parte mais, eu sempre digo, é a parte mais importante. Agora, se por acaso perder um dente, se tiver algum problema, venha ao cirurgião dentista. Eu sugeriria um assunto muito importante se tratar num outro momento, que chama-se o bruxismo. São as forças horizontais. É o que se faz perder os dentes. Muito obrigado, viu, doutor? É sempre um grande prazer. Eu que agradeço a oportunidade.